Olá, irmãos, paz e bem. 23 de setembro, dia de São Padre Pio. Um dia que para nós filhos espirituais de Padre Pio é um dia muito importante, é um dia que nós oferecemos em ação de graças e louvamos e bendizemos a Deus pela vida de Padre Pio, por termos ganhado um grande intercessor no céu. Um homem que durante toda a sua vida se dedicou a Deus, se dedicou pela salvação das almas, que deixou para nós um grande legado, uma vida marcada pelos sinais do Senhor, uma vida de milagres, uma vida extraordinária, um homem diferente nessa terra. Deixou para nós tantos ensinamentos e hoje eu gostaria de pontuar algum deles. Citar algum deles. O que Padre Pio, algumas das coisas que Padre Pio nos ensina. Primeiro gostaria de falar da Santa Missa. Padre Pio nos ensina a amar a Santa Missa. A vida de Padre Pio foi a maior parte da vida dele, foi no altar, como um grande sacerdote, como um verdadeiro sacerdote, uma vida entregue no altar. Padre Pio sempre celebrou a missa com muito amor, com muito zelo. Em cada consagração, não era só mais uma consagração. Padre Pio vivia cada consagração como se ele estivesse ali no Calvário, verdadeiramente vivendo as dores de Cristo. Ele chorava em cada consagração copiosamente. Ele chorava muito em cada consagração. Ele entrava num êxtase, ele entrava numa adoração profunda, que ele fazia daquele momento se tornar um grande momento de adoração para todos que ali estavam participando. E Padre Pio sempre nos disse que se nós soubéssemos o valor da Santa Missa, se nós conseguíssemos enxergar aquilo que acontece na Santa Missa, no momento da consagração, que teriam que ter policiais na porta da igreja para controlar a entrada das pessoas na igreja, de tantas pessoas que iam querer entrar. Então Padre Pio nos ensina a termos amor, zelo, respeito pela missa, a vivermos a Santa Missa, a ter um espírito de adoração na missa. Entendermos a profundidade de cada mistério, de cada momento da missa, a não ir por protocolo para cumprir obrigação, mas ir à Santa Missa e viver a Santa Missa e entender o grande mistério que ali acontece e que é uma fonte de abastecimento para a nossa alma, alimenta a nossa alma, que é toda a centralidade da nossa fé está ali, no altar do Senhor, onde acontece o sacrifício. Segunda coisa que eu sei que Padre Pio nos ensina é a confissão, a importância da confissão. Padre Pio passava 12, 14, 16 horas por dia atendendo confissões e sempre muito preocupado com a salvação, com a conversão das almas. Padre Pio nos ensina o valor do sacramento da confissão, que muitas vezes se tornou algo banal, ou algo de pouca importância para as pessoas. Muitos fogem da confissão ou vão para a confissão, receber o sacramento da confissão como uma coisa qualquer, sem se preparar antes, sem fazer o seu exame de confiança, de consciência, sem ter o firme propósito de mudar de vida, muitas vezes indo confessar por se confessar, indo para cumprir uma obrigação, uma determinação da igreja, porque é necessário, ao menos uma vez no ano. Quantos que mascaram seus pecados na confissão, ou que já pecam pensando depois eu me confesso, banaliza a confissão, ou acha que é uma coisa que não é necessária. E Padre Pio nos ensina o valor da confissão. E Padre Pio ele fala que se nós pudéssemos enxergar uma alma, é uma alma pecadora, antes de se confessar e depois, que nós entenderíamos o valor desse sacramento. Porque antes, sobre o domínio, sobre o pecado, a mancha da alma pecadora, e depois de receber o sacramento da confissão, essa alma limpa, essa alma cristalina, ele falou, aí nós entenderíamos verdadeiramente o quão importante é o sacramento da confissão. Padre Pio nos ensina uma vida de mudança, uma verdadeira necessidade de mudança de vida. Não basta confessar por confessar. Nós precisamos buscar verdadeira mudança de vida. Nós precisamos viver uma vida diferente e desejar ter uma vida diferente. Para isso é necessário a coragem de fazer renúncias e de sacrificar por amor a Deus. É escolha, é decisão, é posicionamento. E Padre Pio era muito firme, muito duro muitas vezes, mas ele exortava no amor, e acolhia as almas e as exortava porque ele queria que as almas fossem salvas. E ele sabia o porquê que ele era firme com as almas, porque tinha almas que ele sabia que não tinha o desejo de mudar de vida. E ele firmemente exortava para que aquela alma fosse salva, reconhecesse verdadeiramente o seu pecado e ali pudesse mudar a direção da sua vida. Padre Pio nos ensina o sofrimento, porque ele foi um homem do sofrimento. Padre Pio não só sofreu quando ele recebeu os estigmas de Jesus, que doía muito, doía 24 horas, doía todo o tempo, ele sentia dores.
tempo todo, imagina dias e dias e todos os dias, 50 anos da sua vida sentindo dor. Padre Pio tinha uma saúde fragilizada, ele tinha muitas enfermidades. E mesmo assim, mesmo diante do sofrimento, Padre Pio foi fiel a Deus. Padre Pio amou a Deus, Padre Pio serviu a Deus em todo o tempo. Ele nos ensina que o sofrimento não pode ser desculpa para nos afastar de Deus, que o sofrimento precisa nos aproximar de Deus, que é no sofrimento que a gente mostra em quem está a nossa confiança. E se ela está no Senhor, a gente permanece com Ele. Então, que no meio do sofrimento, a gente permaneça com Jesus, a gente fique com Jesus, como o Padre Pio ficou. Padre Pio nos ensina sobre a perseguição. Padre Pio sofreu perseguição, foi perseguido pela igreja durante anos e anos da sua vida. 50 anos da sua vida, Padre Pio foi perseguido e punido muitas vezes pela igreja. Porque muitas vezes ele era questionado e até duvidavam daquilo que Padre Pio falava. Duvidavam do que Padre Pio era, não era do que ele falava, duvidavam do que Padre Pio era. Duvidava dos estigmas, achava que ele estava inventando tudo aquilo, que ele era um falso profeta, que ele era um fanfarrão, e por isso muitas vezes se levantava contra ele e impedia ele até mesmo de celebrar missa, de atender confissões, né? E queriam o tempo todo que ele fosse desmascarado. E Padre Pio, na sua santidade, lutou contra a perseguição no silêncio, na oração. Padre Pio, no recolhimento, no silêncio e na oração, venceu todos os levantes, toda a perseguição. E Padre Pio dizia, né, o inimigo, ele é astuto, não é culpa deles, ou seja, não é culpa da igreja, é culpa de Satanás, que coloca no coração deles e na mente essas coisas. E quem divide é o demônio, e é isso que o demônio colocava, a divisão, a dúvida, a desconfiança, mexia com a mente e com o coração daqueles homens de Deus, e por isso muitas vezes eles se colocavam contra Padre Pio. Padre Pio nos ensina a ter uma vida de oração. A vida de Padre Pio era uma vida de oração. Padre Pio rezava inúmeros rosários por dia. Padre Pio passava horas e horas e horas adorando Jesus. Padre Pio passava, o dia de Padre Pio era um dia de oração. Padre Pio orava a todo momento. Padre Pio acordava nas madrugadas e ficava contemplando Jesus. E quantas vezes nós damos desculpas para não ter uma vida de oração? Fazemos tantas coisas durante o dia e não reservamos um tempo para oração. Padre Pio nos ensina a importância da oração. Padre Pio, tudo que Padre Pio viveu e venceu foi porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. E foi essa intimidade, foi esse relacionamento com Jesus, onde Cristo viveu nele e ele em Cristo, foi o que fez o Padre Pio vencer todas as lutas, todas as dores, todos os sofrimentos, vencer todas as perseguições, e chegar no reino do céu com a sua missão aqui nessa terra cumprida para a glória de Deus. E Padre Pio nos ensina a fé, a necessidade de nós termos fé, e nós falamos isso durante a novena. Padre Pio é um homem de fé, um homem que em todo o tempo creu somente no propósito de Deus, ainda que ele não entendesse os planos de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Padre Pio tão somente creu, e em todo o tempo confiou. A vida de Padre Pio, marcada pelos milagres, é porque ele sempre acreditou, ele sempre creu no seu Deus. A fé de Padre Pio fez com que ele vivesse uma vida de milagres, e ele se tornou sinal para muitos. Os sinais de Cristo na vida de Padre Pio pôde se manifestar na vida de milhares e milhares de pessoas e continua se manifestando até hoje na vida de tantos que recorrem à intercessão dele. Padre Pio nos ensina a ter fé, que mesmo diante das lutas, das provas, das adversidades, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, tão somente confia que a nossa fé esteja no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A fé que move montanhas nos faça perseverar em todo o tempo e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Senhor, eu não sei o que está por vir, mas eu confio em Ti. E é nessa confiança que nós seguiremos na certeza da vitória. E é isso que a vida de Padre Pio, uma das poucas coisas que eu citei aqui, que a vida de Padre Pio nos ensina. Mas o legado que Padre Pio nos deixou é infinito, e nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre a vida dele e sobre o quanto a vida dele agrega na nossa vida e nos ensina. Eu louvo e bendigo a Deus por essa novena, eu louvo e bendigo a Deus pela sua vida, por você que nos acompanhou até aqui. Bendito seja Deus, que através da intercessão de Padre Pio, muitas graças realizou, muitas graças derramou. Bendito seja Deus por tudo aquilo que fez, está fazendo e ainda vai fazer. Que cada um de nós possa receber a bênção de Deus e possamos estar debaixo da intercessão e da proteção de São Padre Pio. São Padre Pio, rogai por nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso possa descer sobre nós com a intercessão de São Miguel, da Virgem Maria e de Padre Pio. E o Senhor nos abençoe, que Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até aí.